Eu também tenho 20 anos de tecnologia, marketing e digital. 15 em telco. Na infância, aí. Muito tempo. A gente brinca que o pessoal fala, não, aqui era tudo mato. Na verdade, a gente plantou o mato, né? A gente a gente veio um pouquinho antes. Essa eu Quando vou o pessoal anotar, chegou, essa é boa. Essa eu não conhecia, vou anotar a minha. veio plantar o mato aqui. Então tem muita história de bastidor aí, quando não era nem realidade, né? Criação dos e-commerces, então lá em 99 era tudo muito empreendedor. Então eu brinco que eu sou um empreendedor corporativo, porque essas áreas digitais há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não existiam. Então imagina você pegar uma empresa, sempre empresa grande, tive a oportunidade de estar sempre em empresas com milhões de clientes, né? Como a gente passou por Claro, Oi, Telefônica e agora nas farmacêuticas. Então tinha um impacto muito grande. Mais 20 anos atrás, toda a parte digital, toda a parte de dados era um empreendedor, ninguém dialogava isso. Então a gente ficou muito bom em construir essa língua comum entre negócio, tecnologia, negócio, digital. E acho que foi esse o caminho aí que a gente fez ao longo dos anos. E é um pouco da história, né? Acho que a língua em comum é muito legal, porque é muito fácil se perder, né? A gente escuta muito machine learning, AI, e na nossa época era o app, né? Quem é novo vai buscar o que é o app, né? E a gente é tão antigo que o pessoal começou a vender, não sei se você lembra, as primeiras campanhas era o app, a internet no celular. E a gente chamava o diretor, querido, não é a internet. O app é uma telinha desse tamanhozinho com uma fontinha preta na tela verde. Não é a experiência da internet. Vocês vão queimar o canal. A gente queimou o app uns 3 anos, vezes, né? No lançamento, a gente era muito bom de fazer isso no início. Então, a gente sempre foi muito, muito direto, muito claro. Isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo e ao longo da vida, mas a gente vai ter a oportunidade de explorar. Nada mais atual, né? Que você vai falando de app, vai falando essas coisas, aí o pessoal vai vendo nossos cabelos brancos, né? Porque... se não me engano, teve no primeiro episódio, a gente já repetiu até isso em alguns outros aqui, a gente explicou. A gente fala umas palavras, o pessoal fala assim, o que é isso? Teve uma com o Bruno, que ele falando da experiência dele com atendimento, enfim, que teve uma vez, ele estava no andar, a pessoa deixou o telefone fora do gancho para não receber ligação, para não tocar. Aí quando falou telefone fora do gancho, a gente olhou pra cara do outro e falou assim, pô, gente, telefone fora do gancho é igual você colocar em modo avião. Colocou em modo avião, colocou em modo avião pra não receber e tirou em modo avião. Contexto. Então, assim, o app, não sei nem se dá pra comparar com alguma coisa hoje em dia. Eu não sei o que é. Pager, sei lá. Eu trabalhei na Motorola, era Pager. Eu tinha o Pager, da Teletrim. Era alguma coisa que acho que vocês vão ter que pesquisar no Google aí pra vai responder melhor. Eu não sei o ensaio da internet mobile, né? Vai responder. E o Diniz, assim, pessoal, tive o prazer de conhecer a Gabi. O Diniz já tem algumas experiências anteriores. Primeiro, assim, tem alguns legados. Pra quem tá assistindo a gente que já usou telefonia da Oi. Minha Oi, app Minha Oi. Então tem aí o DNA do Diniz. Minha Vivo, tem o DNA do Diniz. Então tem algumas coisas que quando tiver mais velhinho, o cara fala assim, algum legado que você deixou lá atrás. Então Minha Oi, Minha Vivo, tem alguns deles aí que... Os netos vão contar, meu avô fez... Vocês vão lembrar o Diniz, né? E boas histórias. E fora histórias de... Você viver num mundo que, assim, você entenderam pelo app que não existia nada disso, você conseguia implantar tudo. Antigamente não tinha dinheiro, a gente fazia dinheiro lá, tinha que dar um jeito pra arrumar dinheiro pra fazer as coisas. Aí hoje em dia tem lá Andares, milhões de investimento pra isso. Eu levo assim pra trás, se eu tivesse esse dinheiro no passado. A gente deve ter feito alguma coisa certa, né? Se tivesse dinheiro no plantando mato, ou vocês, mato, quem tá agora a galera tá no campo, né? Não, ele tá falando assim antes, cara. Se a Gabi e o Diniz tivesse colocado assim lá atrás um contrato de royalties, alguma coisa de variável, né, que a gente falou, tava como, né? Fosse sócio das transações que a gente digitalizou, né? Então agora vamos pra 001 que seja. Não é? O 001 já tá valendo muito, né? Percentual. Então vamos pra parte boa. Vou fazer a primeira, vamos pra parte boa agora. Então, sabendo aí da super executiva Gabi e o Diniz, agora a gente vai falar o seguinte. Vamos dar um passo lá pra trás, lá bem no início. Porque, apesar de vocês serem novos, na plena juventude, jovens aqui. Lá na infância, vocês já pensaram e falaram assim, eu quero
ir pro mundo de inovação, eu quero fazer a transformação de uma sociedade, né? Porque muita transformação digital assim, mudou a vida das pessoas completamente anterior. Como é que era lá no início? Como é que vocês, pensando aí, assim, quem vocês queriam... Aquela brincadeira, quem eu quero ser quando crescer? O que vocês imaginavam bem lá no início? Quer começar? Cara, eu não tinha esse sonho, não, de ser alguém, assim, de o que... Mas eu sempre fui muito apaixonado por design e arquitetura, enfim, e da forma como as coisas funcionavam, aquilo me dava um prazer muito grande, e eu via que muitas coisas não funcionavam, não encaixavam. Isso lá é criança, na escola você já fazia... tudo, então, por isso que essa questão de interface, porque quando você vai para design digital, tecnologia e design, elas se fundem, né? O código com a interface tem que ser uma coisa só. E isso para mim sempre me incomodou, eu sempre queria consertar o que não estava muito funcional, né? Então numa linha mais minimalista, que menos design é mais, a gente escuta essa frase para todo lado, que mais é menos, é muito isso, né? Você precisa do mínimo para as coisas encaixarem e funcionarem de uma maneira fluida. E aí à medida que foi chegando tecnologia, foi chegando novos devices, aquilo não funcionava, aquilo era um caos, né? Mas você tinha quantos anos? Tava vendo? Cara, você tinha o quê? 13, não, 13? 13 anos, a internet de escada ainda. Então, muita coisa que a gente olhava, não, isso aqui não tá bem desenhado, não tá bem feito. Como é que a gente melhora isso? E naquela época a gente tinha acesso a código, tinha acesso a mudar muito dos sistemas, então a gente tinha que meter a mão e fazer. E começou daí. Então, cara, com 13 vê se eu entendi. Com 13 anos você já olhava assim, isso aqui não tá legal, metia a mão, tentava pegar o código e meter a mão para alterar. E tentava simplificar muito, assim. Então eu lembro que um dos melhores designs no começo que eu gostava era uma página com uma lista em ordem alfabética. Ninguém erra uma lista em ordem alfabética em texto. E até hoje você vê uns sites com uns banners, uns botões, e a pessoa precisa achar um botão e não acha. A gente viu isso muito na Oi, né? A pessoa não conseguia passar da primeira página porque o botão tinha uma forma de seta e, cara, seta é uma coisa, botão é outra. Então isso sempre me incomodou pra cacete. E lá atrás eu já tentava consertar isso e ainda sigo tentando, porque hoje tem muito mais, né? Então acho que é importante a gente entender que forma e função precisa. Mas nesse períodozinho, assim, deu pra ver que, assim, com 13 anos de idade... Tá na veia. Tá brincando aqui que tava jogando bola, no 13 anos de idade ele já tava lá, cara. Deixa eu demorei um pouco pra entrar no futebol. Deixa eu achar o que esses caras estão fazendo de besteira aqui.